Sobre os problemas que a capital paulista tem enfrentado, dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os casos de estupro, furto e tentativa de homicídio aumentaram no primeiro semestre deste ano de 2023. Quem tem os detalhes pra gente é a nossa repórter Soraya Lawande. Soraya, esse número é muito grande, aumentou mesmo. Pois é, Paula, os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram e trazem esse aumento quando se comparado com o mesmo período do ano passado. Então, no primeiro semestre deste ano, houve uma alta dos crimes de estupro, furto e tentativa de homicídio. Já os crimes de homicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio e roubos tiveram quedas. A gente preparou uma tela com esses números comparativos com o ano passado e agora o primeiro semestre de 2023, para vocês terem uma noção. A quantidade de estupros subiu de 1.425 no primeiro semestre de 2022 para 1.692 agora no mesmo período deste ano, uma alta de 18,7%. Na mesma comparação, as ocorrências de estupro de vulnerável aumentaram de 4.725 para 5.397 ocorrências, uma elevação de 14,2%. Já o número de furtos registrados no primeiro semestre deste ano cresceu, então foi de 278.634 nos primeiros 6 meses de 2022 para 286.673 no mesmo período deste ano, uma alta de 2,8%. Já a quantidade de tentativas de homicídio subiu na mesma comparação de 1.581 casos para 1.786, um crescimento de 12,9%. Os especialistas dizem que o crime de estupro é o que tem mais alto índice de subnotificação. De acordo ainda com os especialistas no tema, esse número pode ser até de 4 vezes maior do que o registrado atualmente, já que grande parte dos crimes acontecem no ambiente familiar e que dificulta o flagrante e as denúncias. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o estado de São Paulo conta com 140 delegacias da Defesa da Mulher, sendo que 11 funcionam 24 horas por dia. Há também 77 salas disponíveis 24 horas por dia, anexas aos plantões policiais, onde as vítimas podem ser atendidas até por videoconferência. Informações com a Soraya Lawande falando aqui de São Paulo. Valeu, Soraya. E agora também rodando os nossos comentaristas para falar sobre esse assunto. Primeiramente, o Diogo Schelp. Diogo, triste esses números, esses dados. Subiu o número de estupros, de violência, de furtos aqui na capital paulista. Como que o governo pode agir para melhorar essa questão da segurança pública aqui em São Paulo? Paula, quando se analisa dado de segurança pública, os estudiosos, sociólogos, cientistas políticos, eles sempre apontam que a motivação, quer dizer, as causas são multifatoriais. Não é possível, quando você identifica, por exemplo, um aumento no número de estupros ou aumento nas tentativas de homicídio, apontar uma única causa ou um único problema, uma única falha do poder público, por exemplo. Os fatores são variáveis e por isso que é tão difícil identificar quando há um aumento ou uma queda, identificar a razão para isso. No caso dos estupros, como foi falado, existe uma subnotificação e, obviamente, quando a gente tem uma alta tão significativa como essa, isso pode sim significar que tenha um aumento nos casos, mas também pode significar que há uma notificação maior. E aí a gente pode ter até um caso de uma atenção pública, uma atenção das autoridades que tem incentivado ou melhorado o ambiente para que, por exemplo, as mulheres possam denunciar, se sintam seguras para denunciar esse tipo de crime. Então, essa é uma possibilidade. No caso dos homicídios, São Paulo tem um dos índices mais baixos entre as capitais brasileiras, por exemplo. O estado de São Paulo também tem um dos índices mais baixos do Brasil, mas obviamente que é algo que muitas vezes tem relação, inclusive, com as guerras de facção criminosa. A gente vê em estados onde essa guerra, a acomodação entre os poderes dos grupos criminosos ainda não está muito consolidada, o que obviamente não significa que seja positivo no caso de São Paulo, mas isso muitas vezes reduz, a guerra de facções reduz também o índice geral de homicídios. Então são muitos fatores, mas obviamente que um fortalecimento das polícias, um fortalecimento das políticas de segurança pública contribuem significativamente para reduzi-los.
Beraldo, semana passada tivemos uma divulgação do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando que o Brasil é muito desigual também na questão da criminalidade. Algumas cidades aqui em São Paulo têm padrões dos Estados Unidos, por exemplo, de poucos assassinatos ou quase nenhum, só que outras cidades têm números mais altos, Há essa desigualdade também na segurança pública no Brasil, Não, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós estamos vendo são números de um país em que a música, os influenciadores, os vários artistas falam diariamente sobre o sexo fácil. Números de um país em que o André do Rap é solto pela Suprema Corte. Números de um país em que um traficante flagrado com 2 quilos de cocaína é liberado pelo STJ. Como é que você vai ter o bom exemplo dado? Como é que você vai passar a mensagem para a criminalidade que o crime não compensa, que quando você vê essas coisas acontecendo no cotidiano das pessoas? Então, o Brasil, ele tem nestes resultados o resultado nesses números, o resultado de uma cultura que valoriza o crime. Se você olhar nas comunidades carentes, aqueles bailes funks e tal, todo mundo armado, a contravenção acontecendo a olhos nus ali e ninguém faz nada. A polícia se omite, infelizmente, porque não tem preparo, equipamentos efetivos para poder combater da forma necessária, e assim vai se cultuando essa promiscuidade, essa criminalidade.